Oi, eu sou Zé Henrique de Paula, eu sou diretor do espetáculo Lembro Todo Dia de Você, esse musical original, inédito, com texto da Fernanda Maia e músicas do Rafa Miranda. E nesse espetáculo eu também trabalho como ator. Foi uma ideia maluca da Fernanda, que achou que eu podia fazer um desses personagens, que se chama Homem de Barba. E eu também faço o padrasto do protagonista, do Tiago, porque uma das características dessa peça é que alguns atores têm personagens duplos, que são desdobramentos de pessoas que habitam a vida do Tiago, e esses duplos acabam na peça tendo uma função muito interessante que eu não posso contar para vocês agora. Pessoal do mundo dos musicais, eu sou Pierre Marque e eu interpreto o Júlio aqui no Lembro Todo Dia de Você, no Núcleo Experimental. Meu nome é Fábio Redkovics e eu faço o pai e o Paulo, que é um dos namorados do Thiago, né, que ele encontrou. Eu sou Ana Toledo e eu faço a mãe do Thiago e a médica do Thiago. Eu sou a Luísa Porto, eu faço a Maristela, no Lembro Todo Dia de Você. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Augusto Barreto. Eu faço dois personagens nessa peça. No primeiro ato eu faço uma drag queen. No segundo ato eu não vou falar porque eu vou dar spoiler da peça, então venham ver. Tratar desse assunto é uma coisa que hoje em dia é muito importante, porque o teatro já cuidou desse assunto, já tratou desse assunto. Tem algumas peças que são peças muito conhecidas, muito famosas, tem Angels in America, né? Tem o próprio o Rent, o musical, tem uma outra peça muito bonita que trata desse assunto também, que chama The Normal Heart, que é mais conhecida nos Estados Unidos do que aqui, nunca foi montada no Brasil. Mas falando sempre da questão do HIV e da AIDS, no início, né, da epidemia, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, quando as questões eram outras, quando o tratamento era outro, quando a reação das pessoas era outra. Então falar sobre esse assunto hoje em dia, em 2017, em primeiro lugar é uma coisa muito corajosa e ousada da parte do nosso maestro, que é o Rafa Miranda. Boa parte da narrativa da peça se baseia na história dele mesmo. E também tem a ver com o fato de que as questões, como eu acabei de falar, são outras. Então a gente está falando sobre o que é um jovem ser soropositivo hoje e todas as questões que envolvem isso. Então acho que tem uma relevância muito importante e isso deixa a gente muito contente, assim, de poder contar essa história e poder dialogar com a plateia aqui em São Paulo a respeito desse assunto. Eu me deparei com esse tema, que é um tema que eu conhecia muito pouco. E é um tema que toca tanto a gente, porque eu acho que esse espetáculo, além de falar sobre ser soro positivo e falar desse universo, ele fala muito sobre abandono. Eu acho que isso tem muito no nosso dia a dia e tem muito na nossa vida, nas coisas que a gente às vezes deixa de lado ou vai esquecendo, ou como a gente acaba se relacionando. Nossa, é uma honra, na verdade. É um tema muito abrangente, só que pouca gente sabe disso, pouca gente para pensar nisso, né? Meu primeiro contato com o texto foi na leitura. Eu vim assistir o Davi e o pessoal na leitura e eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei, acho que 30 minutos chorando, assim, sem parar depois da peça. Porque eu percebi o quanto ela falava, não só de mim, mas de todo mundo, sabe? Ele tem né, fala do HIV, fala da homossexualidade, mas fala também de mim, sabe? Fala de muita coisa. Então é uma honra mesmo poder estar falando sobre isso nesse momento. Quando eu assisti esse espetáculo a primeira vez, me tocou de um jeito assim, de tipo, chorar muito, me emocionar muito e levar isso pra casa durante uma semana, ficar pensando. Então quando eu entrei, foi uma outra perspectiva, assim, foi tá dentro daquilo que me emocionou, que me tocou. Então, a importância disso, de entrar agora, é outra importância, é outro cuidado, é outra forma de ver. Então eu acho que é um tema muito relevante, principalmente agora.
O HIV hoje em dia ela tem várias formas, né, de tratamento. Dificilmente você ouve alguém dizer que morreu de AIDS ou alguma coisa do tipo, mas isso faz com que as pessoas não, talvez se descuidem um pouco mais, sabe, achando que é uma coisa tranquila e não é, né? A gente tem que tomar cuidado, sim, tem que continuar se protegendo, usando a camisinha. Então, por isso que eu acho relevante, principalmente da forma como ela é retratada, né? Porque foi algo que ele passou, né? Da forma como ele passou e que muitas pessoas se identificam. Essa peça ela veio num momento muito legal na minha vida, na minha carreira, porque há pouco tempo eu decidi que eu ia fazer projetos só muito transformadores, né? Projetos que me transformassem principalmente. E esse é um projeto que me transforma desde o primeiro dia que a gente soube que é um projeto baseado em histórias verídicas e esse para mim foi o grande desafio, assim, é mergulhar nessa história, conhecer um mundo diferente do meu, um mundo cheio de preconceitos, que as pessoas de fora têm preconceitos porque não conhecem, porque não têm as informações corretas, né? E as informações estão aí, enfim, então esse projeto ele tem uma importância muito grande para mim porque ele me transforma, quebra meus preconceitos a cada instante, sabe? Já no processo de descoberta, né, do espetáculo, a gente entendeu que não ia ser fácil e que que ia demandar muito emocionalmente da gente, que ia demandar inclusive uma pesquisa, um conhecimento maior do assunto, né? Não dava para a gente abordar levianamente um assunto que é tão delicado. Mas fazendo o espetáculo é que a gente percebeu o quanto isso realmente afetava e gerava transformação em nós e na plateia. É uma coisa que meio que retroalimenta, porque a gente vê a plateia absolutamente entrando em momentos catárticos, né? E isso nos alimenta a continuar sendo verdadeiros a essa história e a provocar isso, né? Sempre. Então eu me sinto muito, muito privilegiada nesse momento de estar nesse espetáculo, fazendo esse espetáculo que é muito bonito, que é de qualidade e possibilitando esse tipo de descobertas, né, na plateia e que acaba fazendo com que a gente também descubra nossas possibilidades de artista, de comunicação. Em relação aos dois personagens que eu faço, tudo partiu do corpo. O trabalho que a gente faz aqui no Núcleo, tem uma preparação de atores, que é uma parceira nossa que se chama Inês Aranha. A gente já trabalha juntos há muito tempo, há mais de 10 anos, e a Inês, no processo de preparação, através de improvisações, exercícios e dinâmicas, a primeira coisa que a gente descobre é o corpo do personagem. Através desses exercícios, através de busca de material iconográfico. Então, por exemplo, eu fui buscar na história da pintura, por exemplo, muitos homens de barba diferentes, de diferentes épocas. E aí, através desses exercícios, com esse manancial que a gente começa a alimentar, a gente vai descobrindo como esse personagem se movimenta, como ele senta, como ele levanta, e o texto se acopla, vamos dizer assim, a esse corpo que a gente vai descobrindo. E aí teve um segundo momento que foi dividir essa descoberta em dois, né, como se uma estrada se bifurcasse. A gente faz as descobertas e depois essa estrada se bifurcou em dois personagens que têm uma matriz igual, mas que acabam depois tendo identidades diferentes. A princípio foi bem intuitiva, foi uma construção intuitiva baseada no texto, que é um texto que já dá muito material para o ator. E aí eu só sabia que como eram dois personagens que eles iriam às vezes ter um swap, né, uma troca rápida entre um e outro, eu quis marcar com registros de voz e com registros de corpo bem diferentes pela própria graça, né, da brincadeira teatral. E aí, quando a gente começou a fazer realmente a ir para o corpo, a ir para a cena, aí a Inês foi trazendo desafios para a gente, né, de criação de corpo
e de pensar na estranheza, né? Eu não quero dar spoiler, né? Mas assim, os personagens eles têm que ser estranhos, têm que ser um pouco irreais. E isso tinha que ser comunicado através da nossa gestual, através das escolhas né, de corpo, de encenação. Não podia ser corriqueiro, porque ela não é realista. E fazer esse personagem, por exemplo, a drag é um personagem que eu nunca tinha feito. Então, além de entrar num mundo diferente do meu, eu ainda fui vestir e pesquisar uma questão de gênero, fui pesquisar a arte drag queen, eu fui pesquisar o feminino dentro de mim. Então, esse projeto é muito importante para mim, porque quebrou vários preconceitos, assim, foi bem legal. A Maristela, ela é a melhor amiga do Thiago. E eu assisti muito a Bruna fazendo e o que eu vi da Bruna, assim, eu achei genial, achei muito bom. Então eu me baseei muito no que eu assisti primeiro, que é essa coisa que todo mundo tem, é meio adolescente, sempre tem aquele amigo inseparável. Tipo, eu tive muito isso quando eu tava na adolescência. Então a minha construção foi muito disso, assim, das minhas relações que eu tinha quando eu era mais nova, dos meus amigos, de você ir pra balada, de você fazer as suas confissões, de você estar sempre com aquela pessoa. A Maristela é o ponto seguro, eu imagino, assim, pelo menos quando eu tô fazendo ou quando eu quero construir. É aquela amiga que tá do lado o tempo todo e às vezes você não consegue falar aquilo que te dói tanto, mas você tá do lado das pessoas que são assim, é um conforto, é um carinho. Então a minha construção, eu pensei muito em trazer esse carinho da amizade, de potencializar esse lado da amizade com o Thiago. Dirigir a peça estando dentro dela, atuando na peça, é uma coisa muito difícil. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. E aí eu tive que contar muito com o trabalho, a cooperação da própria equipe, né? A Fernanda Maia, autora e diretora musical, presente em todos os ensaios. A Inês Aranha, que também foi minha assistente de direção. E inclusive os próprios atores, porque esses atores eles são atores que têm uma autonomia criativa muito grande. Então, embora tenha sido difícil, porque eu estava em cena e a gente não sai de cena nunca, né? Então, a essa hora eu vou para a coxia, então deixa eu ir lá na frente assistir o ensaio. Não, a gente fica em cena. Embora tenha essa dificuldade, a própria cooperação da equipe e a autonomia criativa que os atores tiveram e a liberdade que os atores tiveram fez com que a peça fosse se organizando quase que espontaneamente, assim. Mas assim, eu acho que o maior desafio porque eu comecei minha carreira já faz uns 5, 6 anos. E eu sempre... teve algumas peças que eu fiz em que eu tinha papéis grandes, mas nunca um musical. Em musicais eu sempre fiz papéis secundários, coro. E dessa vez é a primeira vez que eu tenho um papel bastante grande, que eu tenho 3 solos nesse espetáculo, sem contar as músicas de coro. Então, pra mim, eu acho que esse que tá sendo o maior desafio. Talvez não o maior, mas um grande desafio. De estar interpretando um personagem, defendendo ele de uma forma não só na interpretação, mas também musical. Cantar, né? Porque eu não sou ator de musical, né? Eu sou ator de peça mesmo, né? Foi primeiro, quer dizer, o musical meu primeiro foi o Urinal, que foi aqui com a companhia, o próprio Núcleo Experimental. Na verdade, eu sempre trabalhei só com o Núcleo Experimental. E acho que o desafio é cantar e trazer mais a interpretação no canto, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente procura aqui, né? É um cantar interpretando mesmo, né? Lógico, de forma afinada, de forma tecnicamente, mas para mim acho que é esse o desafio, assim. Eu acho que o maior desafio é, nesse espetáculo particularmente, sempre existem muitos desafios técnicos, né? Especialmente em se tratando de um musical. A gente está fazendo um musical que é um musical intimista, um musical com poucos atores, um musical que não tem ensemble e que, portanto, não tem grandes coreografias, não tem questões técnicas, cenográficas complicadas, muito pelo contrário, é muito simples, é muito sintético. Então, eu acho que nesse musical as questões técnicas não foram o maior desafio. O maior desafio foi encontrar uma forma de contar essa história de uma maneira interessante, né? Eu participei, a partir do momento em que a Fernanda
tinha coletado as entrevistas com os jovens soropositivos, ela tinha uma certa quantidade de material e ela começou a escrever a peça. Então, a partir de um determinado momento, quando ela começou a escrever a peça, eu também participei dessas sessões, vamos dizer assim, de dramaturgia. E acho que o maior desafio foi a gente encontrar juntos a forma, sabe? Tinha tanto material, tinha tantas histórias bonitas, tinha tantas histórias tocantes, emocionantes, doloridas, algumas curiosas, algumas até engraçadas. E a forma de contar isso, que histórias aproveitar, que histórias, mesmo sendo interessantes, a gente ia ter que deixar de fora, como organizar isso num todo coerente, interessante, que seja empolgante para quem está assistindo e que também atenda ao nosso desejo de falar sobre esse assunto. Então, acho que o maior desafio foi encontrar o formato da história que a gente queria contar e como contar essa história através de música também. A primeira cena que eu tenho que falar sem parar por 7 minutos. É meio isso.